Fala, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica falando. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como estudar pela internet, principalmente matemática, certo? Algumas dessas dicas aqui são coringas e vocês podem usar, inclusive, para outras disciplinas, né? Mas o meu foco aqui, principalmente, vocês sabem que eu sou uma professora principalmente para preparatórios, ou seja, eu trabalho com matemática para preparar pessoas para fazerem provas. Seja essas provas de colégios técnicos, seja prova do Enem ou seja prova de concurso público. Então, eu vou dar umas dicas para vocês aqui, de algumas coisas aí para você adaptar na sua rotina de estudos, que vai melhorar, com certeza, a sua eficácia na matemática. Primeira coisa é a seguinte: antes de começar a estudar matemática, você precisa exercitar um pouquinho o seu lado de cálculo. Como eu já falei, estou sendo mais uma vez, colocando o mesmo, falando a mesma coisa. Tem hora que eu falo até assim, ai, credo, que saco, toda hora eu falar a mesma coisa, porque a receita é de bolo. Antes de começar a fazer matemática, se você está com parte de cálculo capenga, você necessita melhorar isso daí, tá ok? Como melhorar, então, a sua parte de cálculo? Eu tenho uma playlist só disso aqui no meu canal do Adiciona, vou mostrar para vocês habilidades de cálculo, melhore, é o nome da minha playlist. Você pode vir aqui, ó, no meu canal do YouTube, né, no Adiciona, é só clicar youtube.com/adiciona que ele entra nessa página, vem playlists, por exemplo, e eu tenho essa playlist aqui, ó, habilidade de cálculo. Fala, e aí, pessoal, que tudo você bem? Professora Jéssica. Você vai fazer o seguinte: tem várias coisas aqui, todos esses vídeos, eu deixo um exercício na descrição do vídeo, a maioria deles, tá vendo aqui, ó, baixa o material, descrição, essa parte aqui embaixo. Você pega, baixa esse material aí e deixa como se fosse num envelope escrito assim, ó, cálculo. Isso aqui são coisas que você tem que treinar antes de começar a resolver questões de matemática propriamente dita, que você vai precisar, né, da parte racional, da lógica e depois da parte de cálculo. Uma outra coisa que eu falo sem parar, como diz a minha avó, sem cessar, é sobre tabuada de Pitágoras, né? Porque, gente, sinceramente, tá? Sem tabuada não há. É tipo tabuada para a mesma coisa, saber que B com A é Bá, é saber que 7 vezes 8 é 56 e vice-versa. Então, se você tiver impressora, imprime várias tabuadas aí. Todo dia, antes de começar a aula, você vai preencher algumas tabuadas, até você falar assim, não, eu sei de verdade, no âmago do meu ser, todos os fatores, todos os resultados, de frente para trás e de trás para frente, tá? Então, antes de começar, você gasta 2 minutos, entendeu? Eu diria assim para você, se você puder investir, você vai estudar matemática à tarde, suponhamos assim, algumas horas. Investe 10 minutos só fazendo continha, entendeu? Para você melhorar a habilidade aí e não perder tempo nessa parte. Por exemplo, aqui, ó, esses vídeos meus que eu fiz, mãos de tesoura, é tipo assim, você quer se tornar uma águia na arte de calcular, você assiste esses vídeos, tá? Se você seguir as minhas instruções dele, né, que estão lá, baixar o material e treinar, você vai ver, você vai ficar, tipo assim, um expert na arte de fazer cálculo. Segunda coisa, que eu vou ser redundante, que eu já falei sobre isso aqui, né, mas, enfim, você precisa se enxergar, como se diz o outro. Eu também falo por mim, tá? Não estou me tirando dessa, não estou falando. Seres humanos, aprendam que vocês precisam melhorar a interpretação de texto. Por quê? Chega uma continha, às vezes, de matemática, o aluno sabe fazer, gasta um tempo, mas sabe fazer. Agora, lê um texto, velho, 7.000 vezes e não entende o que o texto está falando. Por exemplo, vou só dar um contexto aqui para vocês. Às vezes eu vou ensinar a regra de 3 pelo método X da Xuxa. Se você não viu, em outra oportunidade, você dá uma olhada aí, vou deixar linkado aqui em algum lugar para você assistir. Mas eu falo assim, você vai colocar o gasto de um lado e a produção do outro. Certo? Então, num problema, por exemplo, você gasta mão de obra, você gasta pedreiros, você gasta tempo, você produz metragem de muro, você produz camisetas, você produz produtos, coisas, sabe? É o fruto do trabalho. E aí as pessoas, elas têm uma dificuldade de saber o que está sendo gasto no problema e o que está sendo produzido. E essa parte eu sinto muito, amigos, não tem nada a ver com matemática, é pura e simplesmente português e senso crítico, entendeu? Então, por que você está tão capenga no raciocínio lógico? Porque você não está lendo, primeiramente, e você não está exercitando essa parte. Então, por exemplo, olha só, numa revistinha Coquetel, eu tenho aqui, ó, uma frase. Melissa passeou 10 minutos a mais que a pessoa que mora em Natal. O que está dizendo essa frase?
aqui pra gente, ó, que Melissa não foi a pessoa que passou menos tempo passeando, porque ela passeou 10 minutos a mais que alguém. Tá falando que ela não mora em Natal, porque ela passeou a mais que quem mora em Natal. Outra coisa, se ela passeou a mais que a pessoa que mora em Natal, a pessoa que mora em Natal não pode ser a pessoa que gastou mais tempo passeando nesse problema, certo? E a pessoa que mora em Natal, obviamente, não é a Melissa. Então, uma frase dessa, você consegue extrair várias informações para colocar numa tabela, porque esses exercícios aqui, particularmente, eles são de correlacionamento lógico, tá? Não é aquela lógica de tabela verdade, se ou, não sei o que lá, não. Mas é uma coisa de interpretação de texto que você vai melhorar absurdamente. Isso aqui, para mim, tinha que cair em todas as matérias da escola. Geografia, biologia, física, português, história. Por quê? As pessoas têm que saber ler, entendeu? Você tem que aprender a ter leitura um pouco mais dinâmica, ler uma coisa e fluxograma mental. Ah, isso aqui, então não pode vir para cá. Então, assim, assado, entendeu? Então, teste de lógica, custa R$10, o maior investimento da sua vida enquanto estudante e ser humano na parte assim, de inteligência mental. Para quem não sabe também, eu tenho uma playlist só disso, ó, vem aqui em playlist, eu vou colocar os links aí, mas só para você saber quando você quiser fazer alguma coisa. Eu tenho uma playlist só de testes de lógica. Eu coloco, em geral, eu coloco aqui ó, o arquivo para você tentar fazer, e eu vou resolvendo com vocês, que cara feio. E eu vou resolvendo com vocês aqui, explicando nos mínimos detalhes como que lê, interpreta e vai excluindo possibilidades e assim vai. Isso aqui é importantíssimo para a parte de estruturação e equacionamento matemático, só para vocês terem uma noção. Eu tenho também um vídeo aqui no canal, é um dos primeiros vídeos que eu fiz, a edição dele está diferente, enfim, era quando eu estava começando a mexer com esses trem, como interpretar questões de matemática. Eu coloco uma tabela e te falo, palavra de significa multiplicação, palavra por significa divisão, pronome significa x, e assim sucessivamente. Ou seja, você vai ler na frase, tem um de, você vai ter que fazer uma multiplicação ali, tem um por, você vai ter que fazer uma divisão, tem um pronome, quanto, qual, não sei o que lá, x da questão, e assim sucessivamente. Então, esse videozinho aqui, ó, 40 minutinhos, mas eu faço vários exemplos, te explico como raciocinar dentro do diagrama de árvore, que é uma coisa que você vai puxando, sabe? E vai interpretando o problema, fica uma coisa muito visual, muito agradável, de você olhar e bater o olho e resolver. É uma das melhores técnicas que eu acho que eu explico para os alunos, assim, modéstia à parte, né? Do meu jeito didático de dar aula, é diagrama de árvore. Só para vocês se situarem, o diagrama de árvore é quando eu coloco uma coisa aqui assim, tipo, tem um contexto, eu vou colocando, vou ramificando e vou te mostrando, né, a estrutura perfeita de você enxergar todo o problema dentro de um fluxograma. Então, diagrama de árvore é luxo, poder, sedução e gritaria no parquinho. Sua vida matemática vai mudar quando você começar a pensar de uma maneira fluxogrâmica, entendeu? Agora, suponhamos que você já está ligado nesses paranauê aí, pré-requisitos, né, que eu chamo isso aqui de pré-requisito, negócio de saber fazer continha e de saber raciocínio lógico básico, é pré-requisito para qualquer coisa na sua vida, né? Mas, aí suponhamos que você fala assim, quero estudar análise combinatória. Qual prova que você está pretendendo passar? É o Enem, por exemplo? Ou então, vou estudar, sei lá, trigonometria para colégios técnicos. Você vai selecionar o tema focado na prova que você quer. Suponhamos, igual eu falei, ou então você vai estudar, sei lá, sequências lógicas para a Polícia Rodoviária Federal, banca CESP. O que você vai fazer? Você vai estudar o que você quer pela banca examinadora que vai aplicar a prova. O que eu vejo muita gente fazendo é pegando uma salada de questões de vestibulares, assim, 1000, e tentando fazer coisa que às vezes não vai cair na prova dele. Um exemplo, tá? O aluno que vai fazer Enem e pega a questão da FUVEST. Mano, o vestibular da FUVEST é muito mais difícil do que o Enem. Para que você vai gastar neurônio? Nessa parte, eu sou super prática, entendeu? Aprenda o que você precisa no momento que você está estudando, porque você não tem tempo a perder. Para que você vai gastar neurônio aprendendo uma coisa que é muito mais difícil, sendo que o que você precisa não vai chegar naquele nível de dificuldade, sabe? E aí, às vezes, a pessoa vai falar assim, mas se eu souber fazer o difícil, extremamente difícil, eu vou saber fazer o prático, o fácil. Não necessariamente, tá?
Por quê? Às vezes você sabe uma matéria muito complexa e deixa a fácil, digamos assim, ou a menos complexa de lado. Então, você tem que entender como é que funciona a sua prova. O Enem é um caso à parte, porque tem essas questões de TRI, etc. e tal, nem vou entrar em detalhes. Agora, suponhamos que você precisa estudar uma matéria. Um exemplo aqui, princípio fundamental da contagem. Vocês lembram do negócio que, tipo assim, ó, fala, tem uma linha aqui e nessa linha tem 3 pontos. E aqui tem 4 pontos. Tá? Só dando um exemplo, vocês vão lembrar aí mais ou menos no ensino médio de vocês. Quantos triângulos vai formar aqui? Quando você pega um exercício desse de primeira, você ouve falar isso na primeira vez na sua vida, você fala assim, não sei por onde começar. Mas, escuta, você precisa inventar a fórmula da Coca-Cola? Se você tem um computador e pode muito bem digitar o enunciado do exercício na internet? É isso que eu não entendo. Alguns alunos chegam para mim com certas dúvidas e eu penso assim, não sou grossa com os meus alunos, jamais, né? Eu sempre tento tirar as dúvidas deles. Mas eu penso assim, mano, você já experimentou digitar o início do enunciado na internet e aprender com alguém como é que faz? Por quê? Essa é a minha técnica de aprender qualquer coisa na vida. Tudo o que eu quero saber, né? A partir de um exercício, eu vou lá, digito o que eu não sei. Eu digito o enunciado, aprendo com o professor, assisto outro exercício similar, assisto outro e falo, agora eu sei como é que faz. E aí eu pego e vou tentar fazer outro sozinho. Tem milhões de exercícios aí na internet para você fazer, né? Listas, etc. e tal. Um exemplo, o Enem, todas as questões do Enem do planeta que eu sei imaginar estão resolvidas por vídeos na internet. Então, não faz sentido você ficar sofrendo, querendo inventar a fórmula da Coca-Cola. Seja humilde e fala, vou assistir um professor, vou entender por ele, porque vai ter uma outra questão para você praticar sozinho. Pode ficar despreocupado. Você não precisa falar assim, mas se ele me ensinar, como é que eu vou saber se eu sei? Depois você faz uma outra similar e vê se você entendeu, saca? Então, assim, não perca o seu tempo tentando descobrir nada sozinho, não. Utilize um professor virtual no YouTube, por exemplo, para aprender as paradas, entendeu? Inclusive, o professor, quando ele é um professor bacana, ele já fala, olha, isso aqui já é uma pegadinha. Fique atento, porque se falar assim, em alguma outra questão, você tem que tomar cuidado com isso. As bancas gostam de explorar isso aqui, ó, na pegadinha. E aí, quando você for fazer outra questão, você já está ligado nos Paranauê, entendeu? Você não vai já, tipo assim, como se fosse a primeira vez. Você já vai com experiência. Resumindo, antes de fazer uma lista de exercícios que você queira aí, você vai pegar uma outra lista resolvida com exercícios similares, entendeu? De qualquer tema. Gente, qualquer tema que você quiser estudar, tem no Google. Você fala assim, análise combinatória para o Enem. Vai cair uma lista no céu para você. Se não tiver se não for do YouTube, né, você coloca o início da questão que já vai ter um professor resolvendo. Então, é muito fácil, velho, sinceramente, para quem tem uma internet razoável e acesso ao YouTube, entender certas coisas a partir do momento que você pensa, vou aprender olhando e depois vou praticar sozinho. Matemática, isso dá muito certo, muito mesmo. Obviamente que você não pode ficar só nesse hábito de ver, né? É igual quando eu estou dando aula, eu faço assim, eu resolvo umas 3, 4 questões de um conteúdo. Aí eu pauso, tipo assim, falo assim, olha, eu estou aqui calada, né, aula online, estou aqui calada, mas eu vou projetar 3 questões idênticas a essas, diga-se de passagem, é só mudar os números, né, mano? E vocês tentem fazer, porque aí, na hora que você tenta fazer, você descobre onde está a sua dúvida. E se você tiver, obviamente, um auxílio de um professor em tempo real, ele vai te falar, olha, é assim, é assado, e assim vai e tal. Mas se você estiver estudando pela internet, pelo YouTube, única e exclusivamente, você volta no vídeo e vê de novo o que o professor falou, né? Então, assim, é uma questão de adaptação aí para o seu contexto. Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas eu vou falar para vocês que é um vício meu, que eu adquiri. Eu sei que muita gente sabe, outras pessoas não. É o seguinte... existe possibilidade de você adiantar a velocidade dos vídeos. Gente, eu estou falando isso aqui, eu sei que você deve saber, mas tem gente que não sabe, tá? E colocar 2 vezes de velocidade. Eu confesso para vocês que eu não consigo assistir nada mais em 1 vez de velocidade. Esses dias eu fui assistir um filme, eu falei assim, eu não tenho paciência mais. Para vocês terem uma noção, quando eu vou editar os meus próprios vídeos, eu faço assim, eu junto eles, coloco no YouTube como rascunho para eu poder assistir em 2 vezes de velocidade, porque eu não tenho paciência de me ver falando em 1 vez de velocidade. Por quê? É muito devagar, velho. Então, assista os vídeos em 2 vezes de velocidade para você otimizar seu tempo. Aí você fala assim, mas eu não entendo a matéria. Qualquer coisa, você vai pausando o vídeo nas partes que você agarrar um pouquinho, eu acho mais prático, tá? Mas aí é de cada um. E aí, quando você necessitar, você pausa.
Beleza? Eu acho melhor do que assistir em uma vez de velocidade só, porque eu, sinceramente, zero paciência. Nunca na vida assisto vídeo mais em uma vez de velocidade só. Inclusive, quando eu vou fazer cursos de vez em quando eu compro um curso ou outro pela internet, é o primeiro questionamento que eu faço. Tem como assistir os vídeos em 2 vezes de velocidade? Porque se for de uma vez só, nem me chame para esse rolê que eu não vou participar. E outra coisa também que eu já falei, por exemplo, se você tem uma lista de exercícios, por exemplo, do Enem, você copia os links, né? Tipo assim, copia o enunciadozinho e coloca. Aqui, por exemplo, a primeira questão, aqui a segunda questão, aqui a terceira, aqui a quarta, e assim sucessivamente, e assista igual o taylorismo, uma atrás da outra, sem perder o foco, né? Porque, às vezes, você pegou uma lista em PDF e quer resolver essa lista completa, né? Você está nessa parte ainda de vou assistir resoluções de outros professores, então faça isso. Copie o primeiro enunciado, só um pedacinho, já vai aparecer. E aí você abre no YouTube e abre em várias abas e vai fazendo, porque quando você vê tudo que você tem para fazer, parece que você ativa uma parte do seu cérebro que é tipo assim, não posso perder o foco nisso aqui enquanto eu não acabar. Bem, essas dicas que eu te falei aí, provavelmente não tem coisa de muito nova, você já ouviu falar isso em algum lugar da sua vida, porque, como diz o Raul Seixas, embaixo do sol não há nada novo. Agora eu vou contar para vocês uma técnica particular minha para estudar qualquer assunto. Por exemplo, eu estava estudando para fazer prova de concurso há um tempo atrás e estava aplicando essas técnicas e estava sentindo ali que ia ser muito bom para mim. O que eu sou? Eu sou uma youtuber dos meus próprios conteúdos, tá? Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, se você tem um computador, obviamente, você baixa um gravador de tela. Por exemplo, eu gravo mais por esse aqui, mas ele é uma versão paga. E tem esse aqui que é gratuito, chama Ocam. Então, você digita aí no Google e baixa um gravador de tela qualquer. Tem um programa já no próprio computador que chama Paint, ou Paint, sei lá, do jeito que você fala aí. Enfim, você clica nesse programa e ele vai abrir aqui, certo? O que você vai fazer? Suponhamos que você fez um exercício aí bastante difícil, e aí você pega e quer, tipo assim, explicar esse exercício para si mesmo. É uma das técnicas de Feynman, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que ele fala assim, você tem que estudar uma coisa e ensinar para uma pessoa que nunca ouviu falar do assunto e a pessoa tem que entender, né? Então, como você não vai ter ninguém para explicar, você vai fazer isso, você vai usar um gravador de tela, vai projetar a resolução de um exercício aqui, já que provavelmente você não vai ter essas coisas aqui que a gente tem para dar aula, que é uma mesa digitalizadora e uma caneta que escreve no quadro, e aí você escreve, né, no seu caderno aquela resolução, tira uma foto, pega aí pelo seu WhatsApp, lança no Paint, e aí pega uma ferramenta qualquer aqui e vai se explicando. Ó. Agora nós vamos alterar a ordem de integração. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou fazer uma integral dupla da função, vou primeiro integrar em y, depois eu integro x, e aí você se explica a parada e produz um videozinho daquilo ali. Beleza, você produziu o seu vídeo, você vem aqui na sua página do YouTube e coloca aqui, ó, enviar vídeo, certo? E envia o vídeo aqui para você, ok? Quando você enviar esse vídeo, você vem aqui, ó, antes de salvar, né, em visibilidade e coloca ele privado. Aí só você vai poder ver esse vídeo e aí você salva. Porque aí, obviamente, você não vai ficar gastando espaço no seu computador, né? E também você vai ter ele lá no YouTube, você vai poder acessar de qualquer lugar que você tiver, de forma organizada. Suponhamos que você fez 7 exercícios ali de análise combinatória. Então, você cria uma playlist com esses exercícios que você se ensinou, para quando você for fazer uma outra prova, você poder ir lá e assistir e entender de novo com a melhor pessoa para te ensinar, que é você mesmo. Ou seja, você está treinando como ser autodidata, literalmente. Porque, obviamente, né, amiguinhos da Rede Globo, se você não estudar um tema a vida inteira, todos os dias, igual eu estudo matemática quase todos os dias, porque eu ensino matemática para outras pessoas, então dificilmente eu esqueço. Mas é óbvio que ainda assim tem muita coisa que eu esqueço, porque eu não ensino, por exemplo, todo santo dia como é que tira a raiz quadrada com 2 casas decimais através de uma fórmula lá que é da 5ª ou 6ª série. Então, esse tipo de coisa, né, que você vai precisar revisar de vez em quando na sua vida, é interessante que você tenha um material salvo ali no seu próprio YouTube, não precisa ter nada de profissional, não precisa ter microfone, não precisa ter nada, tipo, é para você, única e exclusivamente quando você precisar aí consultar alguma coisa. Eu indico essa técnica especialmente para alunos universitários, porque você vai fazer a primeira prova,
né, da matéria, são 3 provas. A primeira, você acha que você está muito bem. Então, vai lá, filho, grava as resoluções, porque ninguém sabe quando você vai para um exame especial, entendeu? Essa seria o que Jéssica de hoje falaria para a Jéssica que está entrando na universidade. Falaria isso. Pegaria todas as listas de exercícios que eu resolvi, transformaria em fotos, jogaria no Paint, sem nada mais profissional, nada, e ia falar assim, olha, isso aqui você faz assim, assim, assado, tem que tomar cuidado com isso aqui, não. Porque chega no final do semestre, caiu na especial, você vai lá e olha as suas próprias resoluções do início do semestre para poder estudar para essas provas aí que englobam o conteúdo inteiro. Se você vai estudar para concurso também, enfim, né? Ótimo. Por quê? Você vai fazer o resumo da parada, ao invés de ficar fazendo resumo com canetinha bonitinha, que é as tretas. Gente, eu tenho uma raiva de caneta estável, eu já falei, né? Porque as pessoas ficam com aquele trem lá. Eu estou falando em matemática, tá? Nas outras matérias eu não posso opinar, como diz a Glória Pires. Mas em matemática, os outros fazer resuminho com canetinha colorida. Pelo amor de Deus, né? Matemática é assim, vi mais ou menos o que significa a matéria, agora eu vou fazer exercício e vou aprender pelos exercícios. E aí, fazendo assim, por exemplo, para o Enem ou para um concurso público, enfim, quando você chega na última matéria, você já esqueceu a primeira, vai lá e se assista, nem que seja em 2 vezes de velocidade, para reativar as coisas no seu cérebro que você já aprendeu. Então, essa aqui, eu diria que é a melhor técnica de estudo que eu poderia te passar. Tenha um canal privado para você mesmo no YouTube, com os seus vídeos. Ai, professora, eu não tenho, como é que fala? Computador. Gente, dá seus pulos, grava pelo próprio WhatsApp, aí, sei lá, filma você explicando como é que resolve um exercício, gera o vídeo pelo seu celular e posta no YouTube, entendeu? Ou então posta numa pasta, enfim. Onde você vai colocar esses vídeos, não importa. Estou te dando a dica do YouTube porque você consegue organizar em playlists e pode acessar de outros computadores, se for o caso, né? Mas, enfim, grave-se resolvendo exercícios e, esporadicamente, assista-se. Bem, em suma, é isso. Existem infinitas formas de estudo. Tem técnica Pomodoro, tem técnica de Feynman. Tem gente que gosta de escrever em post-it e colocar na parede. Enfim, gente, tem várias formas. Agora, essa que eu falei para vocês, seja seu próprio professor, grave-se explicando uma questão, joga lá para quando você precisar acessar aquele raciocínio de novo, você vê, você mesmo se ensinando, é muito bacana. Às vezes, eu mesma, por exemplo, eu já teve casos aqui de eu precisar de rever alguma questão que eu sei que eu já gravei, então é muito legal quando eu vejo, eu falo, agora eu lembrei. Porque parece que você vê um filme, tipo assim, ativa o seu cérebro de uma tal forma, você lembra até do dia que você gravou, enfim. É uma coisa muito boa aí para refrescar a sua memória, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, essas coisas de treinar cálculo antes de começar qualquer tarefa matemática, como se fosse um aquecimento, um pré-treino, né? Você não faz um alongamento antes de fazer exercício físico, então alonga seu cérebro antes de começar a fazer questões de matemática com cálculo, tá? Tipo assim, professora, mas que cálculo? Faz aí 24 vezes 98 e confere na calculadora. Vai fazendo alguns cálculos para mostrar para o seu cérebro que você vai começar a estudar matemática, tá? Prepare o seu cérebro, uma preliminar, né? Literalmente aí, antes de fazer exercícios de matemática, seria fazer alguns cálculos. Inclusive, no curso que eu estou fazendo, para os alunos dos colégios técnicos, todas as aulas eu estou colocando. Antes de começar aquela aula, eu falo, agora nós vamos para a nossa parte de treinamento. Faça esses cálculos aqui para mim, corrija os cálculos com eles, ou então falo, vou esperar, né? Vou esperar no pause. Vocês fazerem uma tabuada para mim, porque hoje nós vamos precisar disso aqui, e assim sucessivamente. Então, é uma coisa que eu estou fazendo nesse curso, que eu acho que é um diferencial, porque se eu ensino você a divisão por 9, mas se eu não faço você treinar, você não vai treinar sozinho, né? Felizmente. Então, assim, nos meus vídeos, eu estou fazendo todos os vídeos, eu coloco. Hoje nós vamos treinar a divisão por 25, divisão por 9. Hoje nós vamos treinar raiz quadrada de cabeça, quadrados perfeitos de cabeça, enfim. São coisas que eu estou treinando bastante aí com os meninos dos colégios técnicos para melhorar a habilidade de cálculo, tá? E também, ao longo dos dias, fazendo alguns exercícios e testes de lógica para melhorar a interpretação de texto, que é uma coisa que eu acredito demais que vai melhorar a sua matemática, sobretudo na parte de ler um problema e identificar como equacionar, mas também vai melhorar todas as outras matérias. Você se torna mais inteligente, em geral, quando você faz testes de lógica, tá?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de algumas dicas que eu dei. Por gentileza, se você gostou, deixe seu curtir e encaminhe esse material aí para mais amigos que estão sofrendo com matemática, como eu disse, né, querendo descobrir a fórmula da Coca-Cola. Descansa a militância, entendeu? Aprenda com quem já está ensinando e depois você vai tentar fazer sozinho, né? E principalmente, resuma alguns exercícios que você acha controversos, que você teve dificuldade mesmo. Você fala, não, será que eu aprendi mesmo? E quando você fala assim, não, realmente eu aprendi, mas assim, né, a gente às vezes esquece. Então, faça os exercícios graves, salve aí em alguma pasta. Então é isso, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!